Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos, então, terminando a nossa matéria de Português 2. Quase não saiu. Esse é o último capítulo 19, ok? E aí, gente, depois só tem o gabarito, é o último capítulo real, tá? Então vamos lá, vamos começar, uma matéria muito bacana, uma matéria tranquila. Não é à toa, gente, que é a última matéria, porque os conceitos, né, os conteúdos anteriores, eles aparecem aqui. Por exemplo, as subordinadas, né? Enfim, o uso da vírgula, vocês já viram em algumas, já viram o que é vocativo, o que é aposto, né? Isso vai ser importante aqui, tá? Então vamos começar. Gente, eu peço desculpas porque eu acho que o meu último áudio, a parte 1 de crase, acho que ele falhou um pouco, não sei o que acontece. Eu tô falando bem perto do microfone e eu espero não estar gritando. Qualquer coisa, vocês, por favor, diminuam o volume, tá? Vamos começar então. Pontuação, último capítulo. São 3 as principais funções dos sinais de pontuação. Então, aqui nós estamos trabalhando com os sinais de modo geral, não é um específico. 1. Assinalar as pausas e a entoação na leitura oral, ou seja, a maneira como a gente fala, né? 2. Separar orações, no caso, entoação, né? A maneira como a gente fala. Separar orações, expressões e palavras que devem vir destacadas das outras na frase. 3. Ajudar na compreensão do sentido da frase, evitando o duplo sentido, né? Que é a ambiguidade. Regras do emprego dos sinais de pontuação. Ponto. Geralmente é empregado para indicar o final de uma frase declarativa, para separar os períodos entre si, simples ou compostos. Exemplos: não poderei comparecer à reunião. Aqui a gente tem um período simples, né? Temos uma locução verbal. E aí depois temos o exemplo de período composto. No agitado porto fenício de Biblos, comercializava-se o papiro, um tipo de papel feito no Egito a partir de um aglomerado de fibras de junco papiro. Ponto. Terminamos ali um período. Esse ponto final, então, está separando os dois períodos que existem aí. Os gregos chamaram este papel de biblos por causa do porto. Na verdade, temos 3, né? 3 períodos. Os gregos chamaram este papel de biblos por causa do porto. Segundo período. Terceiro começa. Muitas palavras relacionadas com livros, como Bíblia, biblioteca, bibliografia, vêm de biblos. Enciclopédia do estudante. Então, no primeiro caso, nós temos um período simples, né? E aí temos uma frase declarativa, né? Esse ponto final que encerra essa frase declarativa. No segundo exemplo, nós temos períodos compostos. Esse ponto final que está separando os períodos compostos. Emprega-se também o ponto nas abreviaturas CR, que significa Senhor, DC, depois de Cristo, DC não é descer verbo, né? D.C. Prof, professor, que tá trabalhando tanto, gente, professor trabalha muito, tá? Senhor. Vírgula, nas datas e nos endereços. Então, a vírgula é queridinha aí para, né, vamos escolher um sinal gráfico para cobrar na prova. Vírgula, né? Nas datas e nos endereços. Recife, 23 de março de 2006. Olha aí a vírgula separando. Depois, Avenida Conde de Boa Vista, vírgula, 1999. Então, a vírgula que foi usada aí nas datas e nos endereços. Em termos independentes entre si, mas de mesma função sintática. Então, função sintática, sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, tá? Não confundir com classes gramaticais, que são 10, substantivo, adjetivo, blá, 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 tá? Primeiro exemplo aí. O cinema, o teatro, a praia e a música são as suas diversões. Então, nós temos termos independentes, né? E eles estão separados, aí no caso, cinema, teatro, praia, né? Temos a vírgula entre um termo e outro, porque eles são independentes entre si e eles têm a mesma função sintática, né? A função sintática de sujeito. O que são as suas diversões? Cinema, teatro e praia, tá? No caso ali da praia e música, a vírgula antes do E só vai ser usada em algumas situações que serão vistas nos próximos slides. Então, as palavras em negrito são núcleos do sujeito composto. Observação. Aí, acho que já é nesse slide, sim. Juntamente com a conjunção E, lembrando que a conjunção na sua prova pode receber o nome também de nexo, né? Qual é a palavra responsável pelo nexo? A conjunção estabelece o nexo. Ou sim de tu,
tá? Tanto é que, por exemplo, oração assindética, porque não tem síndeto, não tem conjunção, tá? Juntamente com a conjunção e, a vírgula só pode ser usada quando separar orações que se coordenam e que tenham sujeitos diferentes. Exemplo, Luiz foi ao cinema e Maria permaneceu em casa. Aqui nós temos duas orações que se coordenam, né? Uma não exerce função sintática na outra. E, gente, além disso, o sujeito do verbo ir é Luiz, o sujeito do verbo permanecer é Maria, né? Então, são orações que se coordenam e são orações que apresentam sujeitos diferentes. No vocativo, para separá-lo da frase, amor, ligue outra hora. Então, você está falando com aquela pessoa, se dirigindo a ela, né? Turma, silêncio, vocativo. Então, vocativo, vírgula. Não pode adiar a reunião, senhor Júlio. Vocativo, você está falando com ele, você não está falando dele. Você não está dizendo, senhor Júlio, pode adiar a reunião? Você está dizendo, não pode adiar a reunião, senhor Júlio, tá? No aposto, para separá-lo da frase, doutora Márcia, uma competente fisioterapeuta, foi promovida. Então, a gente tem aí o aposto, né? Uma competente fisioterapeuta, uma explicação sobre quem é essa Márcia. Finalmente conheci Mariana. Quem é Mariana? Estudante de administração de empresas, aposto. Olha a vírgula aí. Se eu não colocar vírgula, tá errado? Sim. Em certas expressões explicativas como isto é, por exemplo, ou seja e etc. Exemplo. Ontem falei com o diretor da empresa, isto é, expliquei-lhe o assunto. Então, são termos que dão uma explicação, né? Você vai ser mais específico depois do isto é. Eu falei com ele, falei o quê? Eu expliquei-lhe o assunto, né? Claro que vou conseguir a vaga de gerente. Por exemplo, já estudei toda a apostila. Para separar adjuntos adverbiais intercalados ou não, termo que indica a circunstância em que a ação ocorre. Exemplos. Hoje, retornei à casa onde morei aos 20 anos. Então, aqui a gente tem o adjunto adverbial de tempo, né? Ele vai ficar separado. Todos vão. Então, hoje, tempo, todos vão como? Pouco a pouco, adjunto adverbial de modo, se acostumando com a ideia. Lembrando que ideia não tem mais acento. Na hora da tua redação não vai colocar acento agudo não, hein? Todos vão pouco a pouco. O adjunto adverbial aí ficou intercalado, né? Ah, quero usar gradativamente na minha redação. Posso colocar entre vírgulas? Pode. Para separar orações subordinadas adverbiais. Lembrando que sobre as orações, nós temos 3 orações subordinadas, as adjetivas que podem ser explicativas ou adjetivas, explicativas ou restritivas. Nós temos as orações subordinadas adverbiais, que a oração subordinada adverbial vai exercer função sintática na principal de adjunto adverbial, e nós temos também as orações subordinadas substantivas, certo? E aí elas vão exercer a função de substantivo, tá? Beleza? Pensa, gente, ó, oração subordinada adjetiva, ela exerce a função de adjunto adnominal, tá junto do nome. A oração subordinada adverbial, ela vai exercer, lembra do advérbio, né? A gente tem advérbio lá de tempo, advérbio de lugar, né? E aí a oração subordinada adverbial, ela vai exercer a função sintática de adjunto adverbial. E a oração subordinada substantiva, ela vai exercer a função de substantivo, porque a gente pode substituir por isso ou por nisto, né? E aí isso e nisto, o que é isso? É um nome, né? É um nome. Ou seja, função de substantivo, tá? Nada a ver, né? A pessoa tá dando aula de pontuação, mas a vida é assim. Para separar orações subordinadas adverbiais, orações que têm valor e função de um advérbio, são introduzidas por uma... valor e função de um advérbio, mas exercem função sintática de adjunto adverbial, justamente por isso, né? São introduzidas por uma conjunção subordinativa. Outra coisa, lembra que a tua oração subordinada adverbial vai ser introduzida por uma conjunção subordinativa ou por uma locução, né? Mas a sua oração substantiva, ela vai ser introduzida principalmente pela conjunção integrante que e se, mas não só, né? E a gente tem a oração adjetiva que vai ser introduzida pelo pronome relativo e suas flexões, tá bom? O qual, a qual, os quais, as quais, tá? Causais expressam causa, motivo. Exemplo, fui aprovado porque estudei. Então, nós temos aí a vírgula, né, e ela separa a oração consecutiva da oração causal.
Condicionais. Expressam condição para a ocorrência de um fato. Exemplo, se chover, não haverá gincana. Caso faça sol, o programa será mantido. Então, aqui, gente, nesses dois exemplos, nós temos, e no exemplo de cima também, né? Aqui, não haverá gincana, vai ser a nossa oração principal. Se chover, oração subordinada, adverbial condicional. Caso faça sol, o programa será mantido. O programa será mantido, oração principal, caso faça sol, oração subordinada, adverbial condicional. No caso do exemplo acima, nós temos porque estudei, que é a nossa oração causal, fui aprovado, vai ser a nossa oração consecutiva, né? Então, a oração causal pode aparecer no início, mas ela também pode aparecer depois da sua consequência, tá? Concessivas. Exemplos. Não parecia russo, embora falasse a língua muito bem. Então, mesmo que ele falasse muito bem a língua, ainda assim ele não parecia russo, não. Ainda que ele chegue hoje, só irei vê-la. Ainda que ele chegue hoje, só irei vê-lo amanhã. Por mais que gritasse, ninguém a ouvia. Então, nós temos aqui a vírgula que separa a oração principal da oração subordinada adverbial concessiva, ok? Proporcionais. Exemplo, gente, caso vocês tenham no coração de vocês o desejo de fazer uma revisão sobre oração subordinada adverbial, lá no canal, chique, né? Lá no canal Daniela Mesquita, tem aquele vídeo que ficou pequenininho, só que não, sobre oração subordinada adverbial, tá? Eu acho que tem uns 45 minutos mais ou menos. Proporcionais, expressam proporção. À medida que o tempo passa, nós ficávamos mais calmos, mais velhos. A proporção que iam saindo, tudo se resolvia. Então, nós temos aí a vírgula que está separando as orações. Para isolar a oração subordinada adjetiva explicativa do restante da frase, também a gente pode usar vírgula, né? Esse tipo de oração tem o valor e a função de um adjetivo, que foi o que eu falei. Essa aula acaba sendo uma revisão, né, gente? Mesmo sem muitos comentários da professora. É introduzida por um pronome relativo, coisa que eu também tinha falado. Que, o qual, a qual, quem. Exemplo, José, que é nosso guia, indicará o melhor caminho. Que é nosso guia, então temos aí oração subordinada adjetiva explicativa, né? Lembrando que ela vem entre vírgulas. Os professores, que estavam em greve, já retornaram às aulas. Aquela mulher a qual todos chamam de Rosa não trabalha aqui. Então, a vírgula está separando aí a nossa oração subordinada adjetiva explicativa. Importante, importante! Nunca se usa a vírgula entre o sujeito e o verbo da oração, mesmo se ocorrer a ordem inversa. Exemplo, a partida de vôlei transcorreu normalmente. Beleza. Então, nós temos aí a partida de vôlei, sujeito, transcorreu. Nós temos um verbo que não precisa de complemento. A partida de vôlei transcorreu. Normalmente, aí vai ser a nossa oração, vai ser oração não, porque não tem verbo. É o nosso adjunto adverbial de modo, né? Se a gente troca e coloca transcorreu normalmente a partida de vôlei, você também, na oração de cima não tem vírgula. Na de baixo, você também não poderia colocar transcorreu normalmente, vírgula, a partida de vôlei. Por quê? Porque você estaria separando o predicado do sujeito, né? Transcorreu normalmente é o predicado de a partida de vôlei, que é o sujeito, tá? No caso da oração acima, gente, nós poderíamos separar ali, antes do normalmente, a gente poderia colocar uma vírgula. A partida de vôlei transcorreu normalmente, né? Porque aí a gente não estaria separando sujeito de predicado, mas sim nós estaríamos separando somente o adjunto adverbial de modo. Você pode colocar, você pode não colocar, tá? Ponto e vírgula. Esteticamente, sobre aquele normalmente, eu não colocaria, tá? Eu acho que fica melhor sem a vírgula. Mas a vírgula serve para separar o adjunto adverbial. A gente viu no slide anterior, hoje, né, vírgula, tá? Estava aquele hoje, é um adjunto adverbial de tempo. Ponto e vírgula. Emprega-se para indicar uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. É empregado para separar os itens dos enunciados enumerativos. As águas das chuvas provocam sérios problemas à rede de esgoto. Evite problemas procedendo da seguinte forma. Então, nós temos aí, gente, o ponto e a vírgula, né? Esse ponto e essa vírgula, eles estão separando A, B e C do próximo slide. Então, olha só, não ligue ralos de fundo de quintas às redes de esgoto, uma interrupção. Tampe a caixa de inspeção e limpe-as a cada 3 meses, outra interrupção. Não jogue nos vasos sanitários fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, plásticos, estopas, panos e etc. Aí agora acabou, então vai terminar com ponto,
tá? Para separar orações, desde que a segunda contenha zeugma, elipse de um termo mencionado anteriormente. Então, olha só, uns dizem que ele se casou por amor, ponto e vírgula. Aí, gente, nós temos aí nesse caso a seguinte oração. Uns dizem que ele se casou por amor, ponto e vírgula. Outros que se casou por interesse. Então, nesse caso, nós temos o ponto e a vírgula. Ela pode ser usada para separar orações. Ela está sendo usada ali, ó, ponto e vírgula, está separando uma oração da outra, né? Desde que a segunda oração tenha zeugma. Então, olha só, uns dizem que ele se casou por amor, ponto e vírgula, terminou uma oração, começa a outra oração. Mas na outra oração a gente tem a zeugma, né? Porque, olha só, outros, vírgula. Perceba que a gente tem o ponto e vírgula separando a oração, depois começa outra oração, e no início dessa outra oração, a gente, já que o ponto e a vírgula já estão ali no início, né, antes da palavra outros, depois da palavra outros, a gente tem a vírgula. O que essa vírgula está dizendo? Né? O que ela significa? Não está dizendo, né? O que significa? Que no lugar de outros, nós teríamos o verbo dizer. Uns dizem que ele se casou por amor, outros dizem, né? E aí vai flexionar, outros dizem. Então, como esse dizem, ele foi suprimido, no lugar dele ficou a vírgula, e como esse ponto e vírgula, né, esse sinal gráfico está separando as orações, para que ocorresse essa separação, para que o ponto e a vírgula pudesse ser usado ali, nós teríamos que ter um zeugma na oração subsequente. Depois, outro exemplo. Vocês anseiam pela liberdade. Ponto e vírgula. Nós temos esse ponto e vírgula que está aí separando orações, mas mais do que isso, ela separa orações. Por quê? Porque na outra oração, a vírgula já vai ser usada por conta de algo que foi suprimido. Então, a vírgula também está significando a elipse do verbo ansiar. Vocês anseiam pela liberdade. Nós, o quê? Ansiamos pela paz. Professora, posso fazer isso na minha redação? Com certeza. Então, continuando, gente. Para separar as partes de um período. Os olhos negros e inquietos pareciam garotos travessos em hora de recreio. E aí, ponto e vírgula, depois nós temos ponto e vírgula de novo, né? Os braços gesticulavam a cada palavra, o corpo torcia-se pelos bancos e pelas carteiras da sala, com a agilidade de um peixinho de jardim por entre as plantas de um tanque. Então, nós temos aí o ponto e a vírgula, né? Esse sinal gráfico, eles foram usados para separar partes de um período. Continuação. Nas frases em que foi empregado ponto e vírgula, já existe vírgula no interior de uma das orações coordenadas. Logo, há necessidade de uma pausa maior separando uma oração da outra. Então, temos aí. Todos levantam a voz para reclamar da poluição, vírgula. Entretanto, poucos se levantam para jogar seu lixo no cesto. Beleza. Exemplo 2. Então, ali a gente tem a vírgula e depois o ponto final. Tá. 2. Todos levantam a voz para reclamar da poluição. Temos aí o ponto e vírgula. Poucos, vírgula. Entretanto, vírgula. Porque o entretanto, ele poderia aparecer depois de poluição, né? Entretanto, poucos, mas ele também pode aparecer depois. A escrita fica diferente, fica mais bonita. Todos levantam a voz para reclamar da poluição. Poucos, vírgula. Entretanto, por que o ponto e a vírgula... Por que esse sinal gráfico foi usado ali? Porque nós já temos uma vírgula depois de poucos e outra vírgula depois do entretanto, tá? Então, para que não tivéssemos 3 vírgulas, o ponto e a vírgula ficou ali. 3. Todos levantam a voz para reclamar da poluição. Ponto e vírgula. Poucos se levantam para jogar seu lixo no cesto, entretanto. O entretanto, inclusive, também pode ser jogado por final, né? Então, gente, nós já temos a vírgula ali depois de sexto, né? Então, ponto e vírgula foi usado ali no início. Então, percebam que no exemplo 2, temos o ponto e vírgula porque temos 2 vírgulas. No exemplo 3, temos o ponto e vírgula porque temos uma vírgula. No exemplo 1, nós não temos o ponto e a vírgula, porque nós só temos uma vírgula. Então, para que você não tenha muitas vírgulas, você pode usar o ponto e a vírgula, tá? E aí, continuação. Exemplos. Meu chefe disse, 2 pontos. Disse o quê? Por favor, ponha todo o relatório sobre a minha mesa. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta, 2 pontos. E aí a gente tem o que o menino pergunta, né? Papai, o que é plebiscito? Então, gente, aí nós temos tanto os 2 pontos, né? Quanto o travessão. E aí o travessão ou os 2 pontos, né? Esses sinais gráficos podem, separadamente ou juntos, né? Simultaneamente, introduzirem o discurso direto, ok?
Reticências são empregadas para indicar supressão de palavras. Exemplo: Luizinha fez um gesto de quem estava impacientada. Pois então eu digo, a senhora não sabe, eu lhe quero muito, muito bem. Então, a Luizinha fez um gesto de que estava impacientada, ela não estava, ela reformulou a fala dela. Então, ela usou aspas não, reticências várias vezes, né? Eu digo, a senhora não sabe, eu lhe quero muito, muito bem. Ela, né, parecia que estava sem paciência, porque algo aconteceu, ela estava irritada, né? E aí ela ficou, eu lhe quero muito bem, né? Não vou arrumar treta, não. Quebra de sequência na fala ou no pensamento do narrador ou da personagem. Hoje pela manhã ela começou a me dizer alguma coisa. Seu Rubem, o cajueirinho, mas o telefone tocou. Fui atender, a frase não se completou. Então, depois de o cajueirinho, a gente tem aí, né, as reticências. Então, existiu uma quebra no pensamento. Para indicar uma dúvida, qualquer dia desses embarco para qual é o mesmo nome do lugar? China, né? Então, uma dúvida, um esquecimento. Sabe, eu estava pensando se poderíamos noivar. Então aí, né, a pessoa ficou com medo de falar, você quer casar comigo? Ah, eu estava pensando se, assim, de repente, se não for incômodo, né, se você podia, né, noivar, né? Então aí, sabe? Eu estava pensando se então aí essas aspas, né? Ó, essas aspas mostram uma insegurança, né? A gente pode pensar como uma insegurança, uma dúvida, assim. Mas aí parte, nesse segundo exemplo, eu estava pensando se poderíamos noivar, é uma dúvida, mas no sentido, a pessoa que fala, né? Tá com essa dúvida no sentido de fazer esse pedido, né? E aí ela faz de um jeito um pouco despretensioso, né? E tá com dúvida em relação à resposta da pessoa que vai, né, que está sendo pedida em casamento, assim, entre aspas, né? Parênteses, empregados para isolar palavras explicativas. Depois do jantar, mal servido, né, então uma reclamação, seu Dagoberto saiu do grande hotel e pensão do sol. Familiar, né, uma explicação, é um lugar familiar. Palitando os dentes. Então a gente tem um comentário, né, depois do jantar, nós temos um comentário e depois de pensão do sol, nós temos entre parênteses a palavra familiar, né? Então, uma explicação. Esse pensão do sol, ó, um comentário, né? Não é qualquer lugar, não. Um lugar o quê? Familiar, né? Um lugar frequentado. É uma explicação sobre que lugar é esse, não um lugar desconhecido, é um lugar que é familiar. 7. Empregado nos diálogos, né? Então, gente, aqui no 7 nós temos a outra versão, que é empregado nos diálogos para apresentar o início da fala de uma personagem ou indicar a mudança da sua fala. Senhor, queira me desculpar, mas essa vaga já foi preenchida. Então, alguém, né, falando para uma pessoa que está interessada na vaga. Senhor, queira me desculpar. Então, o discurso direto, ele falou exatamente assim. E aí, o outro travessão mostra essa mudança de fala. Está certo. Agora é outra pessoa que está falando, a pessoa que estava com interesse na vaga. Ou para destacar expressões explicativas. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de março, né, então nós temos aí, ó, uma segunda-feira do mês de março, uma explicação sobre aquele dia. Deixei-me estar alguns instantes na rua, de Machado de Assis. 8, para terminar, aspas, empregadas para assinalar transcrições. Exemplo, caminhávamos 2 burros, um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. E aí, gente, essa transcrição, né, é exatamente o que foi dito por Monteiro Lobato. Ou para pôr palavras em evidência. O rapaz caiu das nuvens ao saber o que aconteceu, ou seja, ele levou um susto, né? Então você quer destacar esse susto que ele levou. Então, gente, é isso, né? Na nossa aula de hoje, vocês, então, terão tido aula de pontuação e a aula de crase parte 2, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, por favor, mandem mensagem, tá? E é isso, queridos. Bons estudos e boa prova para vocês. A prova da SpaceX já é agora. Desejo boa prova, façam as questões com tranquilidade. Se vocês conseguirem, né, ter um tempinho, porque são várias as matérias que caem na prova, deem uma olhada nos vídeos, tá? Porque, enfim, é tudo feito com muito carinho para que vocês compreendam a matéria
e para que vocês tenham sucesso, porque isso é o que a gente mais quer, que vocês tenham sucesso e que principalmente vocês sejam felizes. Então, gente, um beijo, bons estudos e até mais. Fiquem com Deus e excelente prova para todos. Beijão. Faltou um exemplo, né? Maravilhosa, me despedi, mas esqueci que faltou um exemplo. Termina aqui. Para assinalar palavras estrangeiras ou termos da gíria. De repente, ele escreveu me beije, né, em inglês, no meu caderno, no cachorro, no meu caderno. Então, temos aí o uso da vírgula, né, que está destacando essa palavra, esse verbo, né, estrangeiro. O verbo e o pronome pessoal oblíquo átono. Não conversei muito com ele. Seu vocabulário era mais puxado para gírias como maneiro, brother e sacou. Então a gente tem aí o maneiro, né? Essa gíria. Depois o sacou também, né? A gíria. E o brother, que é uma palavra estrangeira. Agora sim, gente. Boa prova, bons estudos, beijos e fiquem com Deus. Até mais.